E aí, tudo bem? Dicas pra você conseguir iluminar, pra você conseguir gravar e iluminar uma entrevista. O esquilo corre à meia-noite. Eu esqueci da frase. Eu peguei uma entrevista, quer dizer, eu fiz uma entrevista fictícia, tá? Não é de nenhum projeto pessoal meu, não é de nenhum trampo meu, que eu arrumei com a minha namorada Natália. A partir daí, a gente montou um quadro, um frame, só uma cabeça mesmo, pra mostrar pra vocês como que eu pensaria antes de gravar uma entrevista. Olha que top. Não, que top. A primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça antes de começar a iluminar uma cena é a travar o seu frame. O que eu quero dizer com isso? Para a câmera e acerta aonde você quer colocar e deixar ela pro resto da entrevista. Isso, na real, serve não só para esse tipo de conteúdo, mas como também para, sei lá, você tem uma cena específica em algum curta, em alguma coisa assim mais, digamos assim, criativa. Essa maneira de pensar, ela funciona para todas essas hipóteses, tá? Então, tipo assim, pensa primeiro no shot que você quer fazer, pensa primeiro no quadro, e aí depois você movimenta as luzes conforme você for precisando. Imagina que assim, você montou a sua luz, e aí depois você verificou o frame, e aí o frame te diz que, tipo, puta, a luz tá errada, ou a luz tá posicionada de um jeito estranho. Então, tipo, você vai ter meio que um retrabalho, entendeu? Se você fizer essa lógica ao contrário. Então, pensa primeiro no shot, trava ele. Fala assim, não, é isso que eu quero, fechou, vamos fazer assim. Tendo dito isso, agora a gente vai iluminar, tá? E o que eu fiz aqui? Eu quis principalmente colocar o meu frame atrás de uma janela, então tipo, que no fundo tem uma janela, porque assim eu tenho mais um ponto de luz. Então eu primeiro comecei com um shot aberto, né, que eu gosto bastante de shot aberto, com a lente 16mm. Na verdade, eu comecei com a 24mm, mas eu achei melhor fazer com a 16, tá? Pra ser uma coisa mais aberta mesmo, que eu gosto, com um fundinho desfocado. Mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui, tá? Fundinho desfocado, bonitinho, sempre isso. Primeira coisa que você precisa pensar é, distancia a pessoa que tá sendo entrevistada da parede ou de qualquer que seja a estrutura, a superfície. Porque assim, você vai conseguir o fundinho desfocado. Sempre lembra disso. Profundidade. Tenta ganhar o máximo de profundidade em toda e qualquer entrevista que você fizer. Eu falo entrevista, mas você pode pensar também em estrutura pra vlog, assim. Então, tipo, se você posiciona, por exemplo, a pessoa como eu tô agora e falando diretamente, olhando diretamente pra câmera, a gente pode considerar isso um conteúdo de internet, né? Então, serve pra isso também. Entrevista, no caso, você estaria falando com o entrevistador, então, tipo, seria mais ou menos uma visão assim que a pessoa teria, ou não também, não é, tipo, não é muito regra. Mas, basicamente, pra esses dois tipos de conteúdo funciona legal o que eu vou falar aqui. Eu preferi colocar ela contra uma janela pra meio que me desafiar a conseguir, tipo, uma luz pra compensar essa exposição. Então, o que eu fiz? No primeiro momento, você vai ver que tá bem escuro, né? E aí, depois eu posiciono uma luz principal no rosto dela bem difusa, tá? Ligo essa luz. Depois disso, eu percebi que o quarto tinha uma luminária, né, que é a luminária dela. Liguei ela pra fazer uma luz de cenário mesmo, e também pra dar um pouquinho de contra aqui na orelha direita, dela, mais ou menos, mas tava dando pouca coisa. Então o que eu fiz? Eu peguei uma luzinha pequena, dura mesmo. Talvez teria sido melhor se eu tivesse feito uma luz mais difusa aí também, mas não tem problema. Coloquei, posicionei essa luz mais ou menos como se fosse a luz de cenário que você vê. Então ela tá mais ou menos pra esquerda ali, um pouquinho distante da luz de cenário. Pra fazer um contra, você percebe que o cabelo dela ilumina bem, dá uma destacada. E basicamente essa luzinha de contra é mais pra você separar o seu entrevistado do fundo, né? Pra deixar ele, tipo, mais destacado, pra dar um brilho também no rosto dele, mesmo que seja por trás. Essa luzinha de contra, ela é muito boa. Tenta sempre colocar ela quando você conseguir. E se você tiver também, né? Como fazer isso. Tá. Nossa, mas ficou bom? A luz. É, né? A luz principal que eu tenho aqui na parte direita do rosto da Natália é uma Yongnuo 300, aquele painelzinho pequenininho. Ele tá na máxima potência, mas na verdade o que mais importa, eu acho, nessa luz principal é o tamanho do meu Octabox. E o meu Octabox, ele tem 120 centímetros, 1,20 m. E você precisa entender que, tipo assim, quanto maior for a difusão, quer dizer, quanto maior for o Octabox, por exemplo, ou tipo, o tamanho da fonte de luz, mais suave a luz vai cair no rosto e em qualquer que seja a coisa que ela tá caindo. Então, tipo, isso tende a ficar um pouco mais bonito, um pouco mais suave.
Então, tipo assim, eu teria muita diferença se eu tivesse um octabox de 60 centímetros e pra esse aqui de 120. Então, tipo, essa altura, né, esse tamanho do octabox faz diferença. E com isso eu também percebi que essa Yongnuo 300, ela não é forte o suficiente pra, tipo, qualquer tipo de cenário. Então, tipo, nesse caso, eu tava com a luz bem próxima dela, porque justamente não tinha muita força. Se eu virasse a câmera pra direita só um pouquinho mesmo, assim, tipo, ela já ia aparecer ali, você consegue ver mais ou menos. Ela tá ali do lado, né? Então, tipo, tem que aproximar bastante. E o único problema do octabox de 120 centímetros é que ele é gigantesco, né? Então, às vezes, você não consegue enfiar ele em todos os lugares. Às vezes, dependendo do espaço que você tá trabalhando, talvez fique um pouco complicado, sim. Mas, quanto maior a difusão, mais suave na pele, e eu, preferencialmente, gosto mais de bastante difusão. Nesse caso, né? Nesse caso que eu fui também, é importante dizer que eu fui pra uma entrevista, tipo, eu tentei gravar uma entrevista normal, sem nada, assim, só com uma correção de cor básica. Uma entrevista normal e, tipo, empresarial, institucional, básica, sem muito trelelê, tralalá. Trelelê, tralalá, trelelê. A luz de contra, na verdade, ela é um painelzinho chamado Waylight. Se não me engano, é de uma marca chamada Viltrox, que eu comprei na AliExpress. Eu não tô com ele aqui agora, mas eu vou mostrar num B-roll. Então, essa é a luz de contra que eu coloquei bem assim pra fora da câmera. Você vê que tem até um resquício de tripé aqui na esquerda do rosto dela, mas tá assim, não me incomodou a ponto de eu ter que tirar. Então, tudo bem, foda-se também. Para motivos de teste, vale. Basicamente, essas duas luzes compradas, tá? As duas, elas estão em dois tripés de 2 metros, vagabundaços, tripé do Mercado Livre, assim. E eu acho que ao todo, se a gente for comparar, se a gente for falar em preço, todos os equipamentos de luz que eu usei nesse setup, eu acho que deve dar... Deixa eu fazer a conta, peraí. R$1.700. Investimento em luz é foda. Pensa primeiro em luz, tá ligado? Isso é uma coisa que muita gente, quando tá começando, tá ali no tipo, nossa, câmera, aprendendo a mexer na câmera e tal, pá, esquece de ver isso, ou tipo, não é nem esquece, é falta de experiência mesmo. Tipo, não tem essa ideia de que, tipo, não, se eu trocar de câmera, automaticamente minha imagem vai ficar boa. Não, cara, se você pensar no que você tá colocando na frente da câmera, vai ser melhor estudar isso do que você só simplesmente comprar uma câmera nova. Então, tipo, muita gente cai nessa trap. Eu entendo, eu caio também, toda hora eu fico querendo comprar câmera nova, mas eu sei, eu tenho certeza na minha cabeça, aqui dentro, eu tenho certeza que eu só vou melhorar quando eu souber o que colocar na frente da câmera. E é isso que eu tento fazer hoje em dia, tá ligado? Eu não falei da luz de preenchimento, porque na verdade, nesse sentido, eu acho que a luz de preenchimento, ela não foi necessária. Por quê? Porque um octabox de 120 centímetros, ele meio que cobre a área inteira quase aqui do rosto, sabe? Quando a pessoa tá assim, ó, ela cobre quase que inteiro. Então, a parte que fica mais escura, geralmente não precisa de uma fill light, tá ligado? Não precisa de um preenchimento. Então, nesse caso também eu não coloquei, não achei que valia a pena, não achei que, tipo... Eu tenho um rebatedor, né? Eu poderia ter colocado no rebatedor. O máximo que tem aí de rebatimento, que eu esqueci de mencionar, era um espelho que tava no lado esquerdo, direito da Natália, esquerdo do frame, que tá pegando a luz da janela um pouco e rebatendo no rosto dela. Mas assim, pouquíssima coisa, tá? E eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que assim, é você entender o conceito, você entender como colocar, o que fazer, e aí em cada situação você vai adaptando. Você fala assim, não, aqui tá bom, aqui não, puta, tá ruim, tá precisando de luz, ou tipo, não, aqui, puta, dá pra cortar alguma coisa, entende? Então você vai, dependendo de onde você estiver, audiovisual é isso, você vai sempre ver coisas novas, assim, sempre ver coisas diferentes, e se as coisas se repetem, geralmente você cria-se um padrão, né? Mas geralmente as coisas são diferentes, e em cada situação você meio que se adapta. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve, é a primeira vez em décadas que eu tô falando isso, então se você quiser fazer isso, faça. Se você não quiser... E até o próximo vídeo, né? Que eu não sei quando que vai ser, eu já desisti de contar. Um grande beijo.